acordado ou está dormindo? Ó, o irmão Levi está animado, acordados, né? E você está acordado também? Amém? Vamos louvar o nome do Senhor, porque Jesus está voltando. Amém? Os sinais estão aí. Precisamos louvar e adorar o nosso Deus com interesse de coração, com o coração gratos, com o nosso coração animado para a glória do Senhor. Amém? Abra comigo a sua palavra no livro de Mateus, capítulo 24. Aleluia! Que bom que você conseguiu vencer o calor, a preguiça, o desânimo, e que você veio adorar o nome do Senhor, né? Ele é digno, totalmente digno das nossas mãos levantadas, da nossa adoração a Ele. Mateus 24, versículo 29. Você fala, André, mas a gente não sempre lê Salmos. Eu já venho programada, né? Mas hoje nós vamos ler Mateus 24, que fala depois da grande tribulação, né? Diz assim: a vinda do Filho do Homem. E diz assim, logo em seguida: a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, aleluia, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro cantos, de uma a outra extremidade dos céus. A parábola da figueira. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhe digo que não passarão essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aleluia! Está às portas, irmãos. Nós estamos vendo, e agora é tempo, é hora de estarmos com as nossas mãos levantadas em adoração ao Senhor. Não dá mais tempo de ficar pensando, de ficar sem saber quantas mãos para adorar. Hoje estou triste, mas que nós possamos adorar o Senhor com alegria, com pureza de coração. Senhor, toma o teu lugar nessa noite, nessa manhã, nesse dia perfeito, nesse dia lindo que o Senhor fez. Toma o teu lugar, abençoa, Senhor, os nossos corações, e tenhamos ânimo para te adorar todos os dias, até que o Senhor venha. Venha nessa manhã, fale conosco, porque tu és soberano, e nossas mãos devem sempre estar levantadas a ti, ó Rei dos Reis. Vamos declarar isso, levantamos. João capítulo 4. Enquanto o mundo está adorando, a igreja também está adorando. Amém? Enquanto o mundo cantam louvores para outros deuses, nós cantamos o melhor louvor para o Senhor. Enquanto outros deuses são colocados no pódio, o nosso Deus, Ele está no trono. Aleluia! Esse contexto, querido, da mulher samaritana,
que nós não vamos ler esse texto, que pregamos há pouco tempo sobre esse texto, capítulo 4 de João, mas nós vamos pegar o capítulo 4 de João a partir do versículo 19, que vai falar sobre a verdadeira adoração. Queridos, nós estamos vendo, se você ligar a televisão, eu não te incentivo, mas se você, caso liga a televisão nesses dias aí complicados, você vai perceber que existe uma adoração, né? Existe uma intenção para que muitos adorem a outros deuses, muitos adorem a entidade, muitos adorem, enfim, né? Eu não sei se você viu essa semana um homem se dizendo pastor, vou falar aqui muita coisa, pode parar um candorão na frente aí agora, né? Mas fazendo uma oração para que Deus abençoasse essa festa, né? Não sei se você viu aqui, viu? Vocês não viram? Vou botar no grupo. E depois um outro vídeo, essa mesma pessoa falando que adora outros deuses, serve em outros lugares. E ele falou: olha, eu sou pastor, mas eu também sou isso. Eu também faço isso. E todo vestido que você já sabe como eu conheci. Irmãos, só falta Jesus voltar. Só falta Jesus Cristo, o Filho de Deus, voltar. Não falta mais nada, irmãos. Não falta mais nada. Eu não estou falando mal dessa pessoa, eu estou falando de escolhas. Hoje nós escolhemos estar aqui dentro. Pessoas que outrora escolheram estar aqui dentro também, mas hoje não estão mais, porque foram escolhas, não é? Então, eu vou depois colocar esses dois vídeos no grupo. Eu prometi passar por irmão Levi ontem à noite. Irmão Levi, eu me distraí. Ontem à noite eu não passei esses dois vídeos para você. Mas depois eu faço isso, vou colocar no grupo para todo mundo ver. E eu fiquei perguntando, não, isso deve ser o quê? Inteligência, o quê? Artificial. Aí eu recebi do grupo da família. Aquele grupo da família é algo, né, que é bênção, né? E todo mundo comentando. Eu falei, não, isso não é possível. Deve ser inteligência. Aí colocaram, não, primo, sobrinho. Né? É verdade, aqui estão as fontes, Senhor. Né? Que nada conta. Você que não toma refrigerante, não fala do que toma. Não tanto está escrito na Bíblia. Aquele que, como que é? O que come de legumes, não fala daquele que come de carne, não fala que come de legumes. A Bíblia é clara. Só não vou lembrar o texto agora. Quem souber esse texto aí, passa para mim, pastor, esqueceu. Pastor, dormiu 3 horinhas só da noite. Aquele que, acho que é Coríntios. Aquele que come de legumes, não fala do que come de carne. Eu acho que é Apóstolo Paulo, dando as cajadadas dele. Então, irmãos, são o quê? Escolhas. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, mas ele deve ter sido meu amigo. Uma pergunta: vamos ler esse texto? Não precisa se levantar, você ficou muito tempo em pé aí. Diz aqui, do versículo 19 em diante, sobre a verdadeira adoração. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Por que essa mulher falou isso? Porque o Senhor revelou toda a vida daquela mulher no poço. Jesus estava ali descansando, chegou a mulher para pegar água, e a mulher pediu água a ele, mas não reconheceu. E ele falou: mulher, se tu soubesse quem é que te pede água, eu te daria, não dessa água do poço, mas da água que flui, do trono do Senhor. Por isso, os outros deuses podem até estar em patamares, em primeiro lugar, segundo e terceiro. O nosso Deus está no trono. Trono é muito maior do que pódio.
Amém, querido? Trono. Então, Senhor, disse a mulher: vejo que tu és profeta. Será que a gente pode falar isso nessa manhã? Senhor, vejo que tu és profeta. Aquela mulher teve a sua vida escaneada pelo próprio Senhor Jesus ali naquele povo. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Versículo 21, disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Olha a diferença, querido. Eu vou repetir o versículo 22. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Romanos 14, 1 e 2. Depois nós vamos ver 3 também. 1, 2 e 3. Depois nós vamos colocar aí. Onde que eu estava? 22. Vós adorais o que conheceis, nós adoramos o que conhecemos. O que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Ele está falando dele. A salvação é por meio de mim, né? Se Jesus fosse banqueiro, ele ia falar: é nós, né? Mas ele não era. Ele era um levita, ele era um sacerdote, ele era Deus, ele é. Então, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, o quê? Bem forte. Os verdadeiros porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Muito obrigado, Senhor. Continue falando conosco. Precisamos ser nessa manhã reconhecidos como verdadeiros adoradores e não adoradores somente. Receba a nossa adoração, Pai. Quantos louvores nós cantamos aqui? Quantos outros nós estamos lembrando e falando, cantando um pedacinho? A tua palavra está aberta, está na mão dos teus filhos, a Bíblia Sagrada. É um hino de louvor. Nós temos hoje uma Bíblia aberta na nossa mão. Te louvamos nessa manhã no nome de Jesus. Esse contexto, querido, vai marcar uma mudança fundamental na adoração. Esse contexto aqui vai marcar João capítulo 4 todo, do primeiro versículo até o último, até o versículo 30, vai marcar. Por que não falar também a partir do 31, aceitem os ceifeiros, tudo é adoração, até o versículo 38, esse capítulo inteiro, 4 de João, vai marcar uma mudança fundamental. Fala fundamental. Fundamental. Na adoração. O que é a mudança fundamental na adoração, pastor? É vir para a igreja, subir no altar de gravata. Eu sou do tempo que os músicos só subiam de gravata e de terno no dia de ceia. Hoje a coisa está um pouco mais flexível. Gostou da palavra flexível? Né? Para não dizer um pouco, né? Calor. Olha, pastor, eu nunca imaginei pregar de blusão de manga. Eu tenho para mim que tem que ser de manga comprida e camisa por dentro. Eu sou velho, eu sou assim mesmo, irmão, mas hoje eu vim assim, calor. Vou usar o blusão que a nossa irmã Adriana me deu de aniversário, eu vou usar. Né? Jamais imaginei um dia pregar assim, aparentemente não estou falando mal de quem assim. Existem muitas igrejas que a turma está de calçadinho, não estou falando nada disso. Né? Cada um com a sua liturgia, com aquilo que ele estabeleceu para a sua igreja, mas eu fui ensinado na Assembleia de Deus, na Nova Vida, no início, lá em 2000, em 2002, quando eu entrei na Nova Vida, que todo culto, ceia, em qualquer culto, quarta-feira, menos de quarta-feira, eu acho, os músicos de terno, de gravata, cabeça social e gravata. Né? Eu achava que
bacana, juntamente com os obreiros, com os diáconos, né? E no dia de ceia, não precisava, né, os músicos de terra, de gravata, aquela coisa que passa, transmite uma verdadeira adoração, não passa uma verdadeira adoração, né? Todo mundo ali com as suas vestes branquinhas, alinhadas, né? Mas às vezes, e o interior, e o nosso interior, né? Isso é uma outra mensagem. Mas aqui, esse contexto, esse parágrafo, esse capítulo 4, esses, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3 parágrafos, 4 parágrafos, 5 parágrafos, né? 4 parágrafos, né? Vamos falar sobre adoração. Então eu queria muito lembrar para você que este capítulo 4 marca uma mudança fundamental na adoração, onde Jesus ensina a mulher samaritana que oculta Deus, deixa de ser restrito a locais físicos, amém? Monte, Gerizim ou Jerusalém, para se basear na relação espiritual, para se realizar o quê? Para se basear na relação espiritual e sincera. Aqui está resumida o que é adoração. É uma relação espiritual e sincera com aquele que você está orando, aquele que você está adorando, para quem você está cantando. Uma relação espiritual. O bispo Tito, ele tem, o Tito ou Roberto Macari? O tema finanças, um assunto totalmente espiritual. É o Roberto Macari ou Roberto Macari, né? Fundador da Igreja Nova Vida, né? Bispo Roberto Macari, ele colocou um dos seus livros, muitos livros, o assunto sobre dízimo, sobre oferta, sobre ofertar. Ele chamou de um assunto espiritual. Não, um assunto altamente espiritual. Ou seja, o nosso ofertar e o nosso dizimar está conectado com o nosso espiritual, com o Senhor. Quem é o dono do nosso espiritual? Hoje nós sabemos, se é só olhar para a rua, hoje, uma grande festa, nós vamos reconhecer qual é o espiritual, quem essas vidas, essas almas estão adorando. Para elas, estão até adorando verdadeiramente, porque estão cegas espiritualmente. Não estamos de maneira nenhuma tocando pedra. Esquece isso, apaga isso do seu coração, né? Jesus falou assim: ô mulher, onde estão os teus acusadores? Então a gente precisa ter cuidado. Nós estamos falando de escolha, de adoração, de verdadeira adoração. Então, a nossa adoração com o Senhor precisa ser algo, precisa ter como a sua base fundamentos, não só a fé, mas a relação espiritual e sincera com o nosso Criador. Jesus anuncia a nova era da adoração, em espírito e em verdade. Quem conhece o seu louvor? 3, 4. Em espírito, tirei alto de novo. Em verdade, te adoramos, te adoramos. Mais uma vez, te adoramos. Isso. Tem uma de Josué agora. Então, irmão, base de uma relação espiritual e sincera. A nossa adoração tem que ter foco. A nossa adoração tem que ter algo. Não podemos estar cantando à toa assim por aí, né? Lembra daquele exemplo do dedinho, quando a gente chuta o dedinho? Ele diz: tem espírito. Você que estava querendo falar outra coisa, cantar outra coisa, falar um monte de outra coisa, mas você está tem espírito inexprimíveis. Você tem valor. Deu um monte de louvor agora, hein? Então, a
a intenção ela tem que ter por base uma relação espiritual, sabe? E sincera. Relação espiritual e sincera. Jesus está falando aqui sobre um novo tempo de adoração, que é em espírito e em verdade. Eu queria trazer para vocês alguns pontos específicos aqui desse versículo 21, desse versículo, mudou a página aqui, 21, 22. Né? Disse Jesus no 21, mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Né? Ele está aqui falando de local. Você pode estar adorando no monte, pode estar adorando na sua casa, pode estar adorando dentro da igreja. Aqui não é muito mais confortável, não é? Você está adorando, aqui é muito mais, assim, propício. Aí a gente tem convicção que a nossa adoração vai subir, não é? Porque você me ajuda em oração, na adoração, eu também. Nós aqui nós damos mãos, somos corpo, assim bem ajustado, até na adoração, amém? Estou lembrando aqui de uma vez que eu coloquei uma lista de louvores, escolhi louvores da nossa igreja, lá no Rio, não aqui no Rio. Eu coloquei aqueles anos antigos, de 1515, que eu gosto, não é? E os músicos não estavam na mesma sintonia espiritual, não é? Tinha tudo a ver com a mensagem, e esse, não tem outro louvor, não, só esse louvor, só esse, todo domingo assim, sempre só está hino antigo, quase falaram velho, hino velho, não é? E eu falei, engraçado, quando você faz aniversário, todo dia de aniversário, canto um parabéns para você, nessa data querida, muitos anos de vida, muita felicidade. E invertindo. Muita felicidade, muitos anos de vida. Ah, mas é uma vez só. Eu não sei quando Jesus vai voltar, então hoje eu vou estar cantando esse lugar. Amanhã, se Deus permitir, ele me. Porque é ele que lembra, irmão. Amém? Amém ou não amém? Então, falando de adoração, de louvor, de intimidade, de base de uma relação espiritual. Ah, vem pastor, é espírito, não sei de cabeça para baixo esse louvor, eu sei. Você sabia que ele não precisa da sua adoração? Você sabia que ele não precisa da minha adoração? Não precisa da adoração de ninguém aqui, de ninguém da igreja, de nenhuma igreja no mundo, ele não precisa. Mas ele espera que todos nós, dia após dia, venhamos prestar culto de louvor e adoração a ele. Porque ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Aleluia. Então, primeira coisa que eu achei nesse texto, queridos, que é o fim da localidade. Não, eu só adoro quando estou no culto da igreja. Não, porque no ônibus eu não posso adorar. Então eu vou no ônibus, Cassiane. Né? Olha só, irmão. Me ajuda aí, Maria. É a Andréa Fonte? Da Nova, tá. Como que é? Tanto pedacinho. Batismo no ônibus, né? Como que eu estou de notícia louvor? Eu tenho que dizer aprender, né? Senão calma. O Espírito tem que descer comigo. Onde eu estava? Então a adoração não é mais sobre onde, ou seja, os templos, nas montanhas, mas sobre o quem e o como. Quem é o motivo da nossa adoração? Jesus. Como? Cara, irmãos, no momento mais difícil da nossa vida. Porque no momento fácil é muito confortável adorar. Lembra, Geraldo? Mas para quem e como? Para Jesus e como? Quando você estiver arrasado, é aí que você tem que adorar. É aí a sua adoração. Porque quando ele vê em você uma pessoa edificada, firme, sem nenhum problema, ele vai falar, a adoração está esperada dele. Mas quando tudo dá errado, queridos, essa é a verdadeira adoração. Segundo, a adoração em espírito impulsiona
por um coração sincero, mente dedicada em conexão interna com Deus, não apenas rituais externos. O culto é uma celebração. O culto tem a sua liturgia, tem os momentos que podemos chamar de rituais, né? A liturgia do culto. Eu já sei, o pastor vai abrir com o salmo, hoje André abriu com outro texto. Vai cantar 3 hinos, ofertório, orar para a palavra, orar pelos enfermos, a palavra e vamos embora. Vai perguntar, tem cantina hoje? Não tem? Já sabem tudo que vai fazer o pastor vai fazer. Né? Então onde ficou a nossa adoração? Porque eu já entrei na igreja, aqui não é uma palavra do Rio, já sabendo tudo que o bispo conseguia fazer. E eu tenho um desses dias que eu estava um pouco atribulado. Você já viveu dias de tribulação? Já ficou atribulado? Depois de mim, já? Quem já? Eu não vou levantar não, pastor, minha mão, porque vão pensar de mim. O que vão pensar de mim? Eu quero Deus. Olha, irmão, olha a minha playlist hoje, tá que tá aí. E eu falei, quero ver o que vai acontecer nesse culto hoje. Eu fiquei sentadinho na tenda, o Senhor fez um mover sobrenatural. Eu esperava ver o replay, a reprise dos outros cultos. E o Senhor fez assim, ó, só porque eu entrei querendo ver aquilo. E o Senhor falou, ele quer ver o que sempre acontece. Eu vou fazer diferente, vou deixar ele esperando. E Deus fez assim, querido, ó. Mudou todo o cenário, mas Senhor, Tu és Deus mesmo. Uma adoração, sabe, irmão? Uma adoração. Eu lembro que nesse dia eu estava preparado para tocar os hinos que nós ensaiamos. E olha só, eu no altar, com roupa de verdadeiro adorador, murmurando porque o culto seria o mesmo. E aí o bispo assume a direção do culto, todo mundo preparado, ensaiamos a semana, mandamos áudio, no sábado ensaiamos, chegamos mais cedo, ensaiamos, nos posicionamos. E quando ele subiu, qual o Espírito Santo? Quando ele subiu, olha, o ministério de louvor, deixa o som pegar, acho que deixou só o Eric, deixa o som pegar, desce todo mundo. Hoje eu vou cantar os meus louvores de 1832, ele tinha essa data aí gravada, eu gravei também, 1832. E aí foi assim, sabe? Eu crente que eu estava com umas festas de verdadeiro adorador, peguei minha guitarra aqui, a pedaleira, o cara do baixo, botamos fone, e vai ser hoje. O Senhor, desce todo mundo, não quero ninguém cantando, desce. Tirou o Casilheri, tirou o André, tirou a Roberta, a líder do louvor, sai todo mundo. Tirou o amigo do Draconiano. Eu que vou adorar. O Senhor em paz. Como você entrou aqui? Qual foi a motivação para você vir aqui nesta manhã de carnaval? É claro que você não vai curtir o carnaval, mas uma manhã como uma outra. Um domingo como um outro domingo, dia do Senhor. E como nós chegamos até esse lugar, queridos? Como nós chegamos aqui para oferecer dentro desse contexto da verdadeira adoração para o Senhor? Eu estava conversando com aquela mulher. Olha, se você soubesse quem é que te pede água, tu me pedirias água. Olha, você chega aí cantando esses louvores, mas se você soubesse os louvores que estão dentro do meu coração, Jesus falou para ela, você não cantaria mais esses louvores aí, você cantaria, esse daqui está no meu coração, em espírito e em verdade. Então, irmão, a adoração precisa ser conexão. Ontem, passando alguns canais, eu faço assim porque eu sou do tempo daquela televisão do seletor. Lembra, Marquinhos, do seletor? Aí você um pouquinho para cá e achou bom, escuro. Coloca mais um bombeiro na tela, só para lá. Aí ficou. Eu sou desse tempo, do seletor. Denise, lembra do seletor? Não, eu sei.
A tua primeira televisão. Aí tinha a televisão que era preta e branca, e tinha a mesma que era colorida. Existe hoje televisão preta e branca? Hoje existe? Não tem colorido, né? Quem tinha um pouquinho mais comprava colorida. Quem não tinha era preto e branco. Aí ia lá na papelaria, eles vendiam um papel com isso filme. Azul, tempo, né? Azul, não sei o que, e verde. Aí você colava assim na frente. Eu estou falando isso que eu vi a brincadeira das crianças aqui, né? Mas era assim. Eu até esqueci o que eu estava falando antes disso. O que eu estava falando? Não esqueci. Sim. Aí eu passando esses canais, agora sim, né? Passando esses canais, né? Aí eu me deparei com uma entrevista com uma pessoa. Falei assim, ó, eu comecei a desfilar com 12 anos. Hoje eu tenho 70 e tantos anos, quase. E ela falou que eu espero dia após dia chegar a época do carnaval para eu estar de novo aqui. Eu falei, que fidelidade. Ela tinha 12, hoje ela tem 80 e um pouquinho, 80 anos quase. Uma caminhada adorando, sempre sabendo que a adoração não é para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E eu vejo, né? E até por onde eu vi um vídeo na internet de uma pessoa perguntando quanto que custa uma roupa para você desfilar aí. A mais básica da básica da base, tem as básicas, tem a básica da base. Olha, uma pessoa de renome, né? De renome. A mais baratinha é o carro popular. O preço de um carro popular para Jesus, né? Aí a André falou assim, tá vendo? Aí a gente reúne um grupo, às vezes, na igreja, para pagar uma camiseta de R$35 para ir com retiro, para ir com um negócio. Não é um sufoco? A começar de mim, é um sufoco. Olha, falei, cada 1, 2, 3, 4. Olha ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tem que fazer um pequenininho agora, 6, 7. Aumentei 1, né? Aumentei 1. São 7 mesmo? 7 vezes 35, faz a conta, irmão. Não é isso aqui? Mas a pessoa lá no mundo, ela passa fome, ela faz isso, faz aquilo, mas adora. A Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Bebê, tu provou aqui, mas não vou falar não. Então, irmãos, o que é isso? Essas pessoas que hoje estão aí no mundo, elas têm uma base, elas têm uma relação espiritual também, só que com os deuses deles, né? Eles estão cegos, não conhecem, né? A incredulidade é isso, não conhecem o verdadeiro Senhor, né? Você conhece o verdadeiro Senhor, você sabe quem é o teu Deus? Amém? Então, é uma base, algo sincero, espiritual, né? Um coração sincero, uma mente dedicada, uma conexão interna com Deus, iniciação do Espírito, não apenas nos nossos cultos, que o culto ele pode variar, o pastor pode cantar 2 hinos, pode cantar 4, 5, pode pregar um texto conhecido, pode pregar um texto diferente, pode baixar o cajado, pode pregar flores, né? Então não vamos falar de flores e rosas e espinhos também, tá? Quem sabe, tá aí. Pregadores de rosas, prega espinhos também. Vai dizer também. Pregue que Deus é amor. Vai, Luca. Mas é justiça também. Que isso? Tem um monte de a turma da mídia aí, ó. Aí o som aí, ó. A turma que cansa mesmo.
Então, queridos, a intenção, para quem é a nossa adoração nesse domingo? Outra coisa, adoração em verdade, ela se baseia no conhecimento correto de Deus, revelado na sua palavra e no sacrifício de Jesus, rejeitando adorações baseadas em ignorância ou falsas doutrinas. É exatamente isso. O exemplo que eu dei deste homem que, falando que ele é pastor na igreja evangélica, mas ele também é sacerdote desse outro lugar, então é complicado. A Bíblia fala que não pode jorrar duas águas da mesma fonte. Não pode jorrar. Por isso que ele tem a separação, águas, rios, mares, não tem como. Não é? Você pode até ser simpatizante. Não, porque é meu amigo, todos os caminhos levam. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia está clara. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Para terminar aqui essa mensagem, esse outro ponto aqui, que diz que a hora é chegada. Jesus revela que a sua vinda, o sistema cerimonial do Antigo Testamento, cede lugar a um culto definitivo, sincero e acessível a todos. Ou seja, existiam rituais, existiam modelos daquele de culto. Hoje o Senhor espera de nós uma adoração verdadeira. Não que não fosse, mas hoje nós podemos adorar o Senhor na feira do mercado, faltando dinheiro para pagar a conta ou não. No banco, hoje não tem mais fila de banco, tem só na fila de caixa eletrônico, não é? Tem? Ainda tem? Fila de banco mesmo ou administrativo? Eu não entendo isso, irmão, não sei nem fazer pizza, então perdoa, pastor. Estou brincando, né? Mas a hora é chegada, disse Jesus, olha o que diz aqui. Nossos pais, versículo 20, adoramos neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é um lugar onde se deve adorar. Disse Jesus, mulher, pode ter que a hora vem, em outra tradução, a hora é chegada, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Vamos ficar de pé? Nós adoramos o que conhecemos. Nós adoramos o que conhecemos. Olha, não tem como eu adorar quem eu não conheço. Não tem como eu testemunhar daquilo que eu não conheço. Não tem como eu falar algo daquilo que eu desconheço. Tem como? Não tem como, irmão. Não tem como. E o texto diz: Jesus ele se revela com a sua vida inteira para nós nos mantermos, nos tornarmos verdadeiros adoradores. Amém? Eu queria cantar um louvor, um último louvor, não combinei nada. A gente vai. Tu és? Consegue aí o emprego do és? Pode aumentar esse mundo, cara. Pode aumentar. Pode aumentar. Eu não sei por que a tua alma tem que esperar. Mas Ele está aqui nesse lugar. Essa peça está aí no mundo. O povo esperando celebrações. O povo esperando que os músicos comecem a tocar. Para que coisas espirituais possam acontecer. Pode aumentar, pode aumentar. Para que coisas possam acontecer.
Jesus só espera de nós, queridos, levantar de mãos, coração puro, né? Palavras doces. Aleluia. Pode cantar, irmãos. Aleluia. Isso. Sacia minha sede, no meu interior. Perdoa os nossos pecados. Quero fluir em tuas águas. Oh, Jesus, eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Sacia, Senhor. Sacia minha sede, para o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, Senhor. Minha fonte da vida. A fonte da vida que me encontrou. Aumenta mais um pouquinho. Você sabe adorar esse amor? Vai. A fonte da vida que me encontrou. Messias, o meu Salvador. Senhor, nós te adoramos nessa manhã. Tu és aquele que merece toda a adoração e todo o louvor. O Senhor se revelou àquela mulher naquele tanque, naquele poço. Aquela mulher foi em busca de algo material, mas o Senhor tinha algo espiritual para ela. Oh, aleluia! Quantas pessoas às vezes vai chegando nesse lugar em busca de algo material, mas o Senhor tem sempre algo espiritual para nós. Entramos aqui, Senhor, enfermos, nós queremos a cura, algo material. Entramos aqui desempregados e queremos, Senhor, o emprego, algo material. Entramos aqui, Senhor, com depressão e queremos a libertação, algo material. Mas nós queremos, Senhor, hoje, que o Teu Espírito Santo possa estar conosco nessa manhã. Como o Senhor esteve com aquela mulher naquele lugar. Naquele lugar. Oh, Jesus. Naquele lugar, Senhor. Oh, Deus. Aquela mulher não queria pegar água. Uma água física. E o Senhor fala, mulher, se tu soubesse que eu tenho a verdadeira água. Uma água que não é contaminada, uma água que o homem não manipula, porque ela vem, ela jorra do meu trono para te banhar, para te saciar. Tu pedirias essa água para mim, eu te daria. Tu nem livraria desse poço. Mas o poço tão famoso dos nossos pais, onde todos vieram aqui beber, mas eu sou maior
do que este poço. A água que eu tenho para dar é melhor que a água deste poço. A minha adoração eu recebo de onde você estiver, perto ou longe, porque eu sou um Deus de perto, sou um Deus de longe, eu recebo. Pai, que nessa manhã, neste domingo, dia do Senhor, todos nós possamos receber do Senhor a convicção de que a nossa adoração chegou até a tua presença. Às vezes nós chegamos aqui com as nossas mãos vazias, sem nada para te oferecer, Senhor, em adoração. Mas no momento que o culto começa, o Senhor começa a mudar a intenção do nosso coração. Aquele homem frio, aquela mulher fria, aquele servo que, insensível ao agir do Espírito Santo, começa a sentir a presença dele, começa a sentir as águas do trono do Senhor banhando seus pés, seus tornozelos, e vai subindo até banhar totalmente. Que nessa manhã, Pai, nós possamos sair daqui renovados pelo Teu Espírito, renovados pela convicção, Pai, que os fundamentos que sustentam a nossa fé é o Senhor. Os fundamentos que sustentam a nossa adoração é o Senhor. Nenhum outro alvo vai roubar a nossa adoração. Ou seja, nenhum alvo pode roubar a nossa verdadeira adoração, porque a nossa adoração é para o Senhor. Nem mesmo nossos filhos, nossos cônjuges é o motivo da nossa adoração. A verdadeira adoração é para Ti, Senhor, porque toda honra, toda glória e todo louvor a Ti pertence. Toda honra, toda glória e todo louvor a Ti pertence. Muito obrigado, Deus, por esta manhã. Muito obrigado por essa manhã tão especial. Domingo do Senhor, onde o Senhor falou conosco, que está em busca dos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. O Senhor não deixou dúvida nenhuma para aquela mulher, nenhuma para mim, nenhuma para nenhum de nós aqui. É espírito e em verdade. O Senhor conhece o nosso caminho, o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o Senhor conhece a nossa adoração. E Jesus está voltando. Ele está voltando. Receba o Senhor nossa adoração, essa adoração dessa manhã, porque nós adoramos aquele que nós cremos. Nós não vemos, mas nós estamos crendo. Não precisamos ver algo na nossa frente só para nós crermos, não. Sabemos que o Senhor existe e nós te adoramos. Te adoramos nessa manhã. Te adoraremos nesse dia por completo, porque só o Senhor é digno de ser louvado e adorado. Oh Jesus, mantenha a nossa adoração edificada, mantenha a nossa adoração, essa adoração edificada, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus.